Boa noite a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa disciplina Introdução à Gestão de Pessoas. Meu nome é André Ferreira, daqui a pouco eu vou me apresentar em mais detalhes. A nossa disciplina ocorre sempre às terças-feiras, de 20 às 22 horas. Bom, eu vou começar apresentando para vocês o cronograma da disciplina, é por aqui que vocês vão se guiar. É aqui que a gente vai ter orientação se a aula vai ser síncrona, se vai ser assíncrona, o que vai ser abordado, os assuntos que serão debatidos em sala de aula. Sempre lembrando que todo o material que eu utilizar, então, este cronograma, slide, tudo eu disponibilizo no Classroom, então não precisa copiar, a não ser que você queira registrar algo para lembrança. Copiar, imaginando que eu não vou disponibilizar, isso não acontece. Eu disponibilizo integralmente todo o material que eu apresento aqui. E uma dica que eu dou sempre para os meus alunos é o seguinte: não baixe esse calendário, tá? Por quê? Porque eu vivo atualizando ele. E aí, se eu precisar atualizar, eu venho aqui, vou lá, ajusto e subo, faço o upload lá no Classroom. Se for uma mudança significativa, do tipo era uma aula síncrona e passou a ser assíncrona, ou ao contrário, eu aviso por e-mail. Então, qualquer mudança mais significativa, eu vou avisar por e-mail. Mas quando vocês quiserem consultar, hoje a aula é síncrona ou assíncrona, não olhem o material que você... Não baixe nada. Vá lá no Classroom e dê uma olhadinha, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, beleza. Aqui tem meu e-mail, mas vocês têm meu e-mail aí no Classroom, se quiser comunicar comigo. Eu leio todos os e-mails, não necessariamente respondo. Hoje, dia 26/10, eu vou estar apresentando a disciplina, que é a apresentação desse cronograma e das características da disciplina. Já vou começar falando um pouco sobre o contexto, né, que a gente está vivendo hoje e as pessoas e as organizações. E já deixo postado no máximo até amanhã o Classroom. Gente, observe sempre aqui, ó, ao lado, no dia da data, vai sempre estar em vermelho se a aula é síncrona ou assíncrona. Eu não gosto muito desse negócio de assíncrona, não. Eu sempre, na medida do possível, vou colocar síncrona, né? Então, aqui não tem nada porque é feriado. Só vai ter basicamente uma aula que é assíncrona, 2 aulas. As demais todas serão síncronas. Então, hoje a gente fala sobre a apresentação, as pessoas e as organizações, depois a gente aborda a personalidade, vamos falar de percepção. No dia 30 de novembro, temos a nossa V1, ou a V1. Vai ser síncrono, como que funciona a nossa V1. Importante, né? É a primeira vez que a maioria de vocês está tendo disciplina comigo. Ela é via Google Forms, múltipla escolha, de 8 a 10 questões, tá, que eu dou. Tudo, não invento nada, é tudo que foi falado em sala de aula. E vocês têm que fazer ela síncrona, quer dizer o seguinte: eu vou liberar a prova 8 horas da noite e 10 horas ela vai estar fechada. Eventualmente, se eu não fechar ou esquecer, pode acontecer, não adianta postar 10 em 1, porque eu não aceito. Então, vocês têm que prestar bastante atenção no horário da prova. Tá? E aí, na aula seguinte, já fala de tomada de decisão. No finalzinho da aula, a gente faz a vista da V1, tá? E aí continuamos. Criatividade e inovação, contrato psicológico de trabalho e motivação. E no dia 18 de janeiro, lembrando aqui que tem um recesso, né, de 21/12 a 4 de janeiro, né, 3 de janeiro tem um recessozinho aí. E aí depois a gente retoma as aulas síncronas e V2 no dia 18 de janeiro, mesmo esquema. Tá? Na aula seguinte, VR, e logo depois a VS. Temos aí uma folga de um dia, né? Caso ocorra algum problema, eventualmente precisa adiar alguma aula, alguma coisa, é pouco provável disso acontecer. Mesmo porque, se acontecer algum problema, normalmente não acontece. Eu tenho aí 15 anos de UF, se eu faltei uma vez, foi muito. Mas agora, se eu faltar, também não tem problema, porque eu tenho todas as aulas gravadas, e aí a gente não precisa nem fazer aula síncrona. Eu aviso a vocês e falo, ó, vou estar postando a aula, tá legal? E dia 12 a gente termina o semestre. Minha apresentação eu vou fazer daqui a pouquinho. Os objetivos, né? A introdução à gestão de pessoas e comportamento organizacional. Apesar do nome Introdução à Gestão de Pessoas, essa é muito mais uma disciplina de comportamento organizacional, que vai ver os aspectos teóricos sobre a gestão de recursos humanos nas empresas. Então, a gente vai ver muita teoria. A gente vai ver a teoria de motivação, a gente vai ter a teoria de personalidade,
vai ver a teoria de criatividade, né? Na medida do possível, a gente vai ver algumas aplicações, mas o foco aqui dessas duas disciplinas, tanto introdução à gestão de pessoas quanto comportamento organizacional, é a base teórica que vai dar sustentação para os instrumentos de gestão de pessoas, que vai ser uma outra disciplina, que normalmente quem ministra é o Luiz Carlos. Gestão de pessoas, diferentemente dessas duas, é uma disciplina eminentemente prática. Tem teoria? Tem, sempre tem teoria. Mas ela vai apresentar ferramentas, instrumentos que você vai aplicar, por exemplo, para selecionar pessoas, que você vai usar para treinar, para verificar os processos de aprendizagem, para fazer avaliação de desempenho, para estabelecer um plano de cargos e salários, né? E essas duas disciplinas fornecem a base teórica para a disciplina de gestão de pessoas. Então, aqui é bem conceitual, eu particularmente gosto demais dessas disciplinas. Ministro ela com maior paixão, e toda vez que eu vou ministrar, eu leio de novo, tento buscar novos materiais, tá? Para deixar a aula mais dinâmica. Então, o objetivo é apresentar os fatores que influenciam o comportamento dos indivíduos nas empresas e como, né, esses fatores afetam o comportamento da pessoa dentro das organizações. Desenvolver de forma crítica e participativa temas relacionados à relação dos indivíduos com as empresas, capacitar os alunos para o exercício da gestão, tendo em vista a necessidade de compreender o comportamento dos colaboradores como fator decisivo para a sobrevivência das organizações e para o bem-estar dos indivíduos. É uma faca de dois gumes. Os empregados é uma fonte, né, é um recurso, é um capital importante para as organizações, e, ao mesmo tempo, né, as pessoas geram lucro para as empresas, mas, ao mesmo tempo, são pessoas que devem ser pensadas como pessoas, que têm seus sentimentos, suas necessidades, e a empresa, na medida do possível, tem que tentar atender, né, essas necessidades, compreender e tentar atender. Metodologia tá padrão, né? Vamos usar aqui leitura de livros e exercício. Bem lembrado. Toda aula eu deixo um exercício para a semana seguinte. Então, vamos voltar aqui. Hoje eu vou dar uma aula. E aí eu vou deixar no Classroom 2, 3, no máximo 4 perguntas. Normalmente são perguntas, pode ser que de vez em quando eu possa deixar alguma coisa para vocês escreverem, mas na maioria das vezes vai ser perguntas. E essas perguntas são a base da prova. Então, se você estudar ali, você já vai ter uma boa base para a prova, né? E mais uma coisa, ela é do tipo assim, são várias afirmativas. Se você errar uma delas, você erra tudo. Não adianta reclamar, é assim mesmo que funciona. O meu objetivo é esse mesmo, deixar vocês com raiva. Vocês têm que chegar à perfeição. E na prova também, se vocês errarem um, vai ter errado tudo. Tá legal? Então, eu terminando a aula de hoje, até amanhã eu vou postar um exercício, e o prazo para fazer esse exercício também tem prazo. Ele normalmente é até a semana seguinte. Então, hoje a aula é terça-feira, na próxima terça-feira, que é um feriado, às 23h59 eu fecho. Ou seja, você tem até esse dia e horário para postar a atividade. E aí, na aula, não vai ter aula no dia 2, na aula dia 9 eu dou a aula, posto o exercício. E aqui, percepção, dou a aula, posto o exercício. E assim vai. Esse exercício, além de ajudar vocês a saber se vocês estão compreendendo a disciplina, a matéria, o conteúdo que está sendo passado, e treinar para a prova, ele pode ajudar também. Não vai ajudar muito, né? Mas pode ajudar. 0,2 pontos para cada questão, para cada atividade que vocês fizerem. Certo? Aí isso quer dizer o quê? Quer dizer, vamos supor que eu passe 10, deve ser aproximadamente 10 atividades. E aí você já tem, na média, meio ponto garantido se você fizer tudo. Meio ponto. Eu fiquei com 5,5. Pessoa, você tem condições de dar meio ponto? Eu falei assim, tenho, desde que você tenha feito todos os exercícios. Eu vou lá, vou olhar, se você fez todos os exercícios, você vai levar meio ponto na média, tá? Porque esses exercícios valem 0,2 na prova. Aí divide por 2, dá 0,1, 10 exercícios, dá meio ponto. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Posso avançar aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Tá. Então tá. Importante. Quem aí já está usando a biblioteca virtual? Quem não está? Vamos ver. Tem alguém que não usa a biblioteca virtual? Vai levar uma coça agora. Brincadeira. Vai apanhar de chinela. Apanhar de cinta. Gente, biblioteca virtual é maravilhosa. Então, por exemplo, o livro que eu uso é este aqui. Eu ainda não usei, mas já fiz o registro lá. Tem que usar, Guilherme.
O livro que eu uso eu esqueci de falar isso, Comportamento Organizacional. Eu sou bonzinho, eu posto lá nem poderia fazer isso, mas eu posto lá no Classroom o capítulo da aula, para facilitar vocês. Só que o detalhe é o seguinte, o livro que eu posto capítulo é um livro de uma edição anterior, e o que está dentro da biblioteca virtual é a edição mais atual. Então, o ideal é que vocês leiam, não pelo que eu posto, mas vá dentro da biblioteca virtual e dê uma lida. E tem livro para caramba, né? Tem muita coisa interessante lá. Para o meu mestrado, né, para as pesquisas que eu faço em desenvolvimento local, eu uso bastante esta biblioteca. E aqui está o endereço, tá, gente? Para quem ainda não acessou, aqui está o endereço. Isso aqui já está disponibilizado lá no nosso amigo Classroom. Tranquilo? Então vamos que vamos. Ninguém tem dúvida. Deixa eu salvar aqui, que eu devo ter feito algumas alteraçõezinhas. Vou fechar e vamos agora para a apresentação, que é esta aqui. Beleza, e vou compartilhar a janela. Introdução ao gestor de pessoas. Está aparecendo para vocês os slides. Está dando para ver aí, né? Eu diria que, se tivesse um outro nome para essa disciplina, seria o fator humano nas organizações ou as pessoas nas empresas. Tá? O livro adotado, não é 2010, depois eu corri, 2014, que é a edição que está lá na biblioteca virtual, Comportamento Organizacional, do Steve Robbins. É um clássico, é o livro mais usado do mundo para estudar esse tema. E aí vamos começar, deixa eu me apresentar. Esse aqui sou eu, né? Vocês podem ver. Ih, pior que tá parecido, vou até dar um print screen aqui, peraí. Dá um sorriso. Porque essa foto minha está desatualizada, essa foto minha é de 2009. Foi um congresso que eu fui lá na Espanha e eu acabei indo lá na Hungria. Né? Professor te ganha pouco, mas se diverte, brincadeira. Então, esse aqui sou eu. Esse sou eu mesmo, até que está um pouquinho parecido. Bom, sou nascido e criado aqui em Volta Redonda. Para quem é de Volta Redonda, eu nasci no Retiro, perto do centro do Retiro, perto da Rua da Feira. Desde pequeno gostei demais de estudar, sempre fui bom aluno, sempre tirava boas notas, tinha uma certa facilidade. Então, educação é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção. Desde pequeno eu falava que eu queria estudar no Rio, né? Eu queria fazer universidade no Rio. Eu falava isso desde os 10 anos de idade. Só que falar isso em 1977, que eu nasci em 67, não era tão fácil, porque hoje já é difícil, vocês sabem, passar para a universidade pública. Então, parabéns para vocês. E na minha época, era muito pior, porque o número de universidade pública era reduzidíssimo. Né? O meu primeiro vestibular que eu fiz foi em 85, vocês não eram nem nascidos ainda. E o meu pai trabalhou no CSN, né? Todos os filhos formaram, mas eu não tive condições, ele me pagou educação, deu tudo, mas eu não tive condições de fazer um cursinho, então eu tinha que estudar por conta própria. E eu consegui passar para a universidade pública, eu fui fazer economia na UERJ, né? E de lá saí cedo aqui de Volta Redonda, com 18 anos já fui para o Rio estudar. Quando eu estava no quarto período, eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar como estagiário na Santa Cruz, logo depois eu fui efetivado, deu uma sorte danada, né? Porque está fazendo disciplina optativa, eu já contei essa história ontem, que eu entrei como estagiário, aí eu fui visitar lá, eu queria conversar com o pessoal de RH, que eu gostava de RH, e quando eu cheguei para visitar e conversar com o gerente de RH, o profissional, o analista de recursos humanos, pediu demissão. E aí ele olhou para a minha cara e falou assim, você quer trabalhar aqui? Eu falei, quero. E aí eu comecei a trabalhar e dei uma sorte danada, eles erraram meu salário. É como se hoje eu tivesse, o meu salário fosse entre 2 e 2.500, eles erraram e botaram 4.500. Só que a Souza Cruz é muito certinha. E eles não voltaram atrás. Eu nem ia ligar, 2.500 para mim já era uma fortuna, 4.500 eu achei que eu estava milionário. Aí por aí foi, né? Então eu comecei trabalhando, isso prejudicou os estudos, porque você entra e começa a ganhar esse dinheiro, para que eu preciso fazer faculdade se eu já estou ganhando isso tudo? Né? Infelizmente, isso não foi uma decisão acertada. Estudar, gente, é extremamente importante. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais. Né? Então, meu pai hoje está aposentado, com a minha mãe, mora no Retiro, mora na mesma casa onde eu fui criado. Todos meus irmãos formaram, eu também formei. E a mobilidade social que eu e minha família tivemos foi grande, não foi tipo assim, né? A gente era uma classe baixa, e hoje a gente é uma classe média. Né? É só na renda, tá? Que eu não penso igual classe média, não, por favor.
Ou seja, toda essa mobilidade, eventualmente hoje eu tenho mais recursos, posso fazer mais coisas, eu devo à educação. Se eu não tivesse estudado, eu não seria ninguém. Por que eu estou fazendo esse sermão para vocês? Porque educação não é somente ter o diploma, ainda mais nessa fase que nós estamos vivendo agora. Então, nós temos aí 12 alunos, eu vou aplicar a prova, vocês podem fazer a prova por consulta. Eu ouvi dizer hoje, eu fiquei estarrecido, que estão comprando prova. O pessoal, e agora que o pessoal cola um do outro, isso eu já sei, isso já era esperado. Mas o problema não é esse, gente. Vocês têm que ter um compromisso com o aprendizado. E só o diploma não vai fazer diferença. Vocês têm que sair melhores da universidade. Porque o diploma hoje, ainda vocês são uma elite, mas cada vez mais pessoas vai ter. E aí vocês têm que ter qualificação, vocês têm que ter competência para que seja reconhecido. E essa competência, quem constrói são vocês. Fala-se muito, né, da mudança, há muito tempo se fala isso em pedagogia, da mudança do papel do professor, de ser muito mais um facilitador do que uma pessoa que ensina. A educação remota veio para isso. A gente agora apenas facilita. Né? Nós separamos o material, tem um nome para isso que acabou fugindo agora. Nós apenas fazemos a curadoria. É um nome até bonito. Fazemos a curadoria. Leia isso, faça isso, vamos debater. E a construção do conhecimento ficou com os alunos. E se vocês não fizerem isso bem feito, você pode ter certeza, vocês vão ser cobrados mais tarde. Então, se dediquem. Mesmo não tendo mais a chamada prova, tendo que estudar, busque aprender, leia o material que está sendo passado, assistam a aula, participem, sejam um verdadeiro universitário. E a notícia boa é que provavelmente, né, tudo indica, não acontecer nada, né, que a gente volta para presencial no período que vem. Isso é uma excelente notícia, porque vai poder tomar cervejinha com os amigos, conversar, conhecer todo mundo. Isso vai ser legal. Então tá, então isso aí, eu graduei em Economia na UERJ, mas eu comecei a trabalhar muito cedo, aí eu fui para Souza Cruz, aí dali eu pedi demissão, fui para a Brahma, né, que virou Ambev, aí da Ambev eu saí, fui para Johnson, da Johnson, Ceras Johnson, não Johnson Johnson. Ceras Johnson eu fui para Odebrecht, da Odebrecht eu voltei para Souza Cruz, aí da Souza Cruz eu fui mandado embora, eu fui para Sul América Seguros, lá na Matriz, de lá eu pedi demissão, vim trabalhar na Peugeot, fiquei 6 anos na Peugeot mandou embora, eu fui para Deloitte, e aí eu cheguei à conclusão que não dá, né? Eu sou uma mala, né? Eu consegui emprego, eu conseguia, mas ficar no emprego eu não conseguia. Eu era muito crítico, né? Muito ácido, eu até defini, falei assim, é muito ácido, e aí isso acabava me prejudicando. Então, essas minhas características são mais propícias, são mais aproveitadas dentro da academia. Aí eu fiz um concurso aqui para a UF, eu terminei meu mestrado, aí eu comecei na Peugeot, eu era coordenador corporativo de recursos humanos, eu fiz um processo seletivo para a UF, não, fiz o mestrado, fui mandado embora da Peugeot, entrei na Deloitte, fui mandado embora da Peugeot da Deloitte para ganhar mais ainda da Deloitte, né? Dei uma sorte, a sorte eu não posso reclamar. E aí eu passei para a UF, que é aqui em Volta Redonda, que eu sou de Volta Redonda, e para ganhar metade. Eu não pensei 2 vezes, não, eu vou fazer o que eu quero, médio e longo prazo eu vou conseguir recuperar isso, porque tem um plano de carreira que se eu fizer doutorado, aquela coisa toda, eu posso recuperar. E aí eu consegui recuperar hoje, ganho até mais do que eu ganhava na iniciativa privada, né, porque eu desenvolvo projetos dentro do Ministério da Educação, recebo bolsas, tudo isso dentro da própria UF, e minha renda total acaba sendo até maior do que era quando eu era consultor sênior da Deloitte ou coordenador corporativo da Peugeot. Estou feliz da vida, faço o que eu quero, só que demorou, né, gente? E 17 anos na iniciativa privada e agora eu completei 16 anos, está quase meia-meia aqui na Peugeot. Nesse meio tempo eu fiz o doutorado lá na UFRJ, no Instituto de Economia, na parte de desenvolvimento local, e é isso. E atualmente sou professor do mestrado aqui. Só que no mestrado eu não oriento a área de gestão de pessoas, eu oriento políticas públicas e desenvolvimento local e urbano. Quem quiser conhecer um pouquinho, o meu lado está aqui, o meu e-mail, e aqui tem o site do mestrado. Né? Quem quiser dar uma olhadinha, eventualmente já está pensando em construir uma carreira acadêmica, sabe que nós temos o mestrado em administração aqui e que ele é conceito 4, que eu sou vice-coordenador do mestrado. E quiçá não vai passar para 5. Gente, isso não é pouca coisa, isso é muita coisa, ser conceito 4. Tá? E se a gente conseguir passar para 5, aí tem que aplaudir de pé a gente. Mas é isso. Vamos avançar aqui um pouquinho de propaganda. Esse sou eu. Então, vamos lá. Aqui é uma orientada minha de TCC. Olha só, TCC. Ó, isso aqui é o Globo, tá, gente?
eu orientei um TCC de gestão de pessoas em planejamento de carreira, e no 30º prêmio da BRH da Rio de Janeiro, prêmio Ser Humano, né, da BRH, nós ganhamos o primeiro local de monografia. Aqui está a gente recebendo o prêmio, lugar, coisa chique, elegante. Quando eu era jovem, na idade de vocês, aqui sou eu, esse cabeludo aqui, magrelo, aqui sou eu. Teve um concurso de monografia na Dom Bosco, lá de Resende, eu também ganhei. E, mais tarde, eu fiquei em 3º lugar no prêmio do Ministério do Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Regional, desculpa, de melhor tese sobre desenvolvimento, o prêmio Celso Furtado de melhor tese de doutorado na área de desenvolvimento regional. A minha ficou em 3º lugar dentre 85, então fiquei bastante feliz. Aqui é só uma pequena propaganda. Fundamental dizer que daqui a pouco tem jogo do Botafogo, mas não tem problema, é só 9h30, né? Está tranquilo. E aqui um pouquinho já que vocês estão no 2º período, né, eu gosto sempre de falar isso. Às vezes, nessa idade, eu lembro da angústia, da gente, né, é uma idade boa, mas vocês estão passando por um momento difícil. Né? É boa porque a gente está conhecendo pessoas novas, a gente está fazendo universidade, a gente tem uma perspectiva do futuro, mas de vez em quando também dá uma certa angústia. Fala, será que as coisas vão dar certo? Será que eu vou terminar a universidade, vou conseguir um emprego, vou formar família, isso e aquilo? É uma série de coisas. Então, eu achei isso aqui muito legal, né? É um rito de passagem que vocês estão passando, né? Passando nesse momento. E aí, olha, se você falhar, nunca desista, porque falha, fail, né? F aí significa primeira tentativa, né, no aprendizado. Então, ou seja, falhou, aprenda com os erros. É fundamental, até para não errar de novo, né, e fazer de uma maneira melhor. Fim não é o fim. Então, end is not the end. De fato, end, END, significa o esforço nunca morre. Então, meu amigo, a notícia é triste, mas é boa. Não dá para parar nunca. Tem que sempre ficar correndo atrás. Tá? Tem que estar se esforçando, buscando suas metas, recriando metas, buscando objetivo. E se você tiver um não como uma resposta, lembre-se, no significa NO, next opportunity, a próxima oportunidade. Então, seja positivo. Não é para ser bobo alegre, do tipo, tá tudo bem, tudo certo, mas, tipo assim, a vida não é fácil, a gente leva muita paulada na vida, mas tem que ir tentando, sabendo que as coisas ruins vão acontecer, mas a gente tem que ter força para encarar as coisas. Trabalhando, correndo atrás, a possibilidade das coisas darem certo é bem maior. E aquilo que eu falei no início, né? Para encarar a vida, a melhor coisa é a educação. Eu, particularmente, acho que a educação transforma. Ela te gera conhecimento que só por si só já traz satisfação. Cria capital social, você começa a conviver com um grupo que socialmente não tem jeito, vocês são elite da sociedade. Quem está na universidade é elite, então você começa a conviver com um grupo que vai te eventualmente abrir portas para outras oportunidades. Então, você cria um capital social e abre novas oportunidades, tanto em termos pessoais como em termos profissionais. Então, vamos lá, nunca desista. Vamos que vamos. Aqui apenas uma pequena explicação, né? O que nós estamos vivendo hoje, e é isso que eu falo, que o papel de vocês são os protagonistas do processo de educação. E aqui temos 3 etapas: sociedade agrícola, industrial e em rede. Então, a agrícola, vamos voltar lá em 1500, 1600, antes da Revolução Industrial, da Revolução Gloriosa e da Revolução Industrial lá na Inglaterra. Então, você tinha um campo. Então, era um ambiente de trabalho chamado 1.0. E como era a educação? 1.0. As pessoas das classes abastadas, as pessoas que tinham dinheiro, pagavam o professor para ensinar os filhos. Então, era isso. Precisava de muita gente com conhecimento. Você precisava de um médico e um advogado. No Brasil, até 1800 era assim. Era médico, advogado e engenheiro, desculpa. Eram as 3 profissões que se formavam. Professor, o resto era na prática. O dentista era na prática, era médico, engenheiro e advogado. Vamos que vamos. Vamos construir casa, vamos construir as leis e vamos salvar as vidas. A coisa evoluiu, né? Chegamos, então, na Revolução Industrial. Aí você tem as empresas, as indústrias, os processos produtivos tornam-se, né, muito mais complexos. E aí o ambiente de trabalho não é mais o campo, aquela coisa, né? O tempo quem dá é o sol. Aqui o tempo já quem dá é o relógio. As coisas têm a hora para acontecer. E você já não é mais senhor do seu tempo. Aqui você dá uma enxadada, se quiser parar, você encosta a mão na enxada. Aqui a máquina já não deixa você fazer mais isso.
Então, é o processo de produção em massa na sociedade industrial. E a educação, ela reproduz, olha só, mesma coisa, muita gente no ambiente de trabalho, todos aprendendo em massa, muita gente nas escolas e todos aprendendo de uma forma massificada. E hoje a gente está caminhando, ou é difícil dizer, mas talvez nós já estejamos numa sociedade em rede. A pandemia acelerou muito esse processo. O que é a sociedade em rede? O ambiente de trabalho 3.0. Eu estou dando aula aqui para vocês, eu estou na minha casa, vocês podem estar no Brasil, podem estar fora do Brasil, eu posso convidar alguém de fora para vir dar aula. Em suma, né, a conectividade é muito maior, a interação ela abre muito mais possibilidades. E o que está acontecendo? Como que está a nossa educação hoje? Nossa educação continua 2.0, a educação de massa. Ou seja, eu tenho aqui um professor ensinando e vocês recebendo conhecimento. Não vai dar mais para ser assim. Vocês, alunos, têm condições de construir o seu conhecimento. O que vocês precisam é de orientação, é aquilo que eu falo. Os docentes serão curadores. Vá por esse caminho, dê esse material, debate com você, ajuda a formar um pensamento crítico, mas a construção do conhecimento, o desenvolvimento da sua capacidade cognitiva, da sua inteligência, vai caber muito mais a vocês. Então, aí não adianta mais gazetear, porque o maior prejudicado vai ser você mesmo. E a avaliação não vai ser mais prova, a avaliação vai ser o mercado, vai ser a sua vida pessoal, sua vida social. De acordo com como você aprende na escola, na convivência, no dia a dia, socialmente, é aquilo que você vai fazer. E você vai ser avaliado por aquilo que você faz. Tá, gente? Mudança. Então, a gente está num período de mudança. Aí, eu não sou motivacional, não sou coach motivacional, mas eu gosto demais dessa frase, né? A vida vive dando limão para a gente. Pega limão e faz limonada. Cara, não adianta ficar chorando muito tempo. Vai ter coisa ruim, vai. A gente, às vezes, não vai conseguir sair de algumas, outras vai sair com dificuldade, mas, olha, vida que segue, vamos que vamos. Tá? Então, beleza. E agora, vamos fazer algo aqui. Então, espera aí. Deixa eu só ir aqui. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Agora a gente vai começar na nossa disciplina mesmo. Eu vou ter que, não vai ter jeito. Deixa eu. Paz, eu estou precisando trocar urgente. Ontem deu tanto problema nas minhas disciplinas, nas duas que eu dei. Hoje eu participei de banca que também deu problema. Não dá mais. Eu vou ter que trocar o meu computador. Teoricamente, a minha rede é boa. O que não está bom é o meu computador, provavelmente. Já formatei ele, mas não resolveu nada. Então, vamos lá. Ctrl+C, Ctrl+V. Deixa eu botar aqui. Opa. Ctrl+C, Ctrl+V. Gente, o que nós vamos fazer agora? Cadê o Ctrl+C, meu Deus? Está aqui. Ele não fez o Ctrl+C. Isso é o Mentimeter. É uma ferramenta, né, que é bem interessante. Vocês vão clicar neste link e vão responder isso aqui. As pessoas, desculpa, são o ativo mais importante para as organizações sob a perspectiva da empresa. Então, você vai dizer se essa afirmativa é falsa, verdadeira ou depende. Tá? E aí, deixa eu ver vocês votando. Não, vocês ainda não estão votando. Podem votar aí. Estão conseguindo votar? Diga aí para mim, sim ou não, que eu não estou vendo vocês agora. Agora eu estou abrindo uma nova. Acho que eu consegui aqui. Sim, Vinícius conseguiu, Ian conseguiu. Votei já. Então, tá bom. Gente, é uma votação acumulativa. O que isso quer dizer? Eu tenho 4 pessoas que votaram. Eu lembro que estava com 59. Falta um votar. Quem está faltando votar? Alguém que foi tomar um cafezinho. Então, tá bom. Então, pergunta. Afirmativas. As pessoas são o ativo mais importante para as organizações? Essa afirmativa é falsa, verdadeira ou depende? Vamos ver. É acumulativa, tá, gente? Então, aqui eu tenho 63 respostas. Não adianta eu ficar falando para vocês se eu não compartilhar. Deixa eu compartilhar.
Então, o Mentimeter, vocês responderam só no Mente, mas se vocês quiserem fazer esse tipo de... Eventualmente, vocês vão fazer uma palestra, uma apresentação e querem uma maior interatividade com as pessoas, é muito fácil usar isso, tá? É muito fácil. É só entrar nesse site aqui, ó, mentimeter.com, e fazer as perguntas. E aí, você faz as perguntas, ele dá essa face aqui, eu coloquei essa capa, e agora eu vou apertar o S. Quando eu apertar o S, ele vai mostrar a resposta de vocês. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês são bons ou não realmente em gestão de pessoas. As pessoas são o ativo mais importante para as organizações? Para 6 pessoas, essa afirmativa é falsa. Para 39, ela é verdadeira, e para 20, depende. Então, vamos lá. Eu clico aqui, olha que legal. 9%, 60% e 30%. Então, para 60% é verdadeira. Eu já vou dar um feedback para vocês, gente. A melhor resposta é depende. Tá? A resposta errada é sim, ou yes. As pessoas não necessariamente são o ativo mais importante das organizações. Isso que a gente vai trabalhar isso daqui a pouquinho. Tá? Então, essa pergunta ela pode ser verdadeira ou falsa. Mas ela está mais para... Ela depende, mas se for entre falso e verdadeiro, eu diria que para a maioria das empresas essa é uma afirmativa falsa. Só que isso engana muito, né? Essa questão das pessoas como ativo mais importante, porque todas as empresas dizem isso. Então, se ela vai fazer uma campanha institucional, ela começa mostrando: estes são os nossos colaboradores, fazemos tudo por eles. Estamos aqui, né? Isso e aquilo. Tá, bonito, lindo, mas aí você tem que olhar na prática. Você tem que olhar se as práticas da empresa realmente colocam as pessoas como algo importante, ou aquilo é apenas um discurso. Eu diria que, na maioria das vezes, é apenas um discurso. Então, é isso que a gente vai debater agora. Eu vou explicar para vocês por que não necessariamente... Eu diria que, na maioria das vezes, pessoas não é o ativo mais importante das organizações. Então, deixa eu abrir de novo aqui o slide para a gente voltar aqui para a nossa vaca fria. Está ele aí. Ah, tá. Eu sou um cara moderno, que você pode votar de 2 jeitos. Você pode ou clicar lá, ou então... Professor, você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Ah, não, que bom que minha internet tinha caído. Eu fiquei preocupada que eu tinha falado. Tá bom. Então, tá bom. Estou sim. O Guilherme. Não, Guilherme, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Em alguns casos, sim. A gente tem que saber, a gente tem que acabar um pouco com as respostas, com as verdades únicas. As verdades únicas, eu vejo muito gerente, muito executivo, usando algumas verdades absolutas, o termo mais correto seria verdades absolutas. Ele fala com veemência, fala com segurança. Uma coisa que não é verdade, mas que soa bem no ouvido dos outros e muitas das vezes ajuda até na carreira. Então, do tipo, eu realmente acredito que as pessoas é o ativo mais importante. Ok, ele pode acreditar, mas não basta apenas acreditar. Ele tem que fazer que a empresa dele valorize as pessoas. E a gente vai ver aqui que tem muitos casos que isso não é verdade. Na maioria dos casos, isso não é verdade. A pessoa está lá atrás, infelizmente. Isso é tão... Aí eu acabei não trazendo uma... Não sei se vocês observaram, está faltando mão de obra nos Estados Unidos. Vocês viram isso? Pode falar, gente. O Guilherme viu. Por exemplo, o Biden, uma das propostas, a Lara falou que sim também, uma das propostas do Biden era elevar o salário mínimo para $15 a hora, se eu não me engano, é a hora? Não lembro, eu acho que é assim, $15 a hora. Porque o salário mínimo tem muito tempo que não é reajustado. E algumas empresas disseram que não, principalmente as empresas com trabalhadores menos qualificados. Né? Isso aí vai gerar desemprego, aquele caô de sempre. Vai gerar desemprego, isso e aquilo. Não, o Estado não tem que regular nada. Aí sabe o que aconteceu agora, depois da pandemia? As mulheres, principalmente, e muitos trabalhadores não qualificados, ou perderam o emprego ou tiveram que pedir demissão para poder cuidar dos filhos. E agora, voltando ao normal, as pessoas ficaram em casa um ano e meio, e começam a olhar para o trabalho, e olha para o salário e fala: por isso aí eu não trabalho.
né? E aí que a gente vai ver se o capitalismo funciona mesmo, porque os empresários ficaram doidos. Não, mas meu amigo, ou você aumenta o meu salário, esse salário, ou eu não vou trabalhar. Aí, né, os liberais falam, não, o Estado tem que intervir, o Estado tem que forçar o trabalhador, tirar benefícios dele para que ele procure emprego. Não, livre mercado é livre mercado. Se as pessoas estão nos Estados Unidos, isso já é quase um consenso, não estão procurando emprego porque elas acham que preferem ficar em casa a ter que sacrificar e fazer um trabalho que elas não gostam, que não é gratificante, que não traz recompensas pessoais e nem monetárias, ganha mal. Para eu fazer isso aí, para eu passar o dia inteiro fritando hambúrguer, meu amigo, você vai ter que pagar $20 a hora. Se não pagar, eu não vou. E o que está acontecendo é que as empresas estão tendo que pagar. Né? Aí, ou elas repassam ou perdem a margem de lucro delas, em suma. Mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho, então vamos avançar. Então, a maioria de vocês respondeu verdadeira. Não necessariamente é verdadeira, eu diria que é falso para a maioria das empresas. O mais correto é responder depende. E aí eu trago aqui, ó, New York Times. Gente, eu tenho essa aqui do New York Times, é que não deu tempo de atualizar. Tem uma dessa semana, pior ainda, da Amazon. Saiu também no New York Times. A Amazon é uma das maiores empresas do mundo. O dono dela, Jeff Bezos, é um dos caras mais ricos do mundo. Os caras são cretinos na gestão de pessoas. Não é pouco cretino, não. É muito cretino. O New York Times fez um jornal, uma reportagem investigativa, coisa que os jornais brasileiros não fazem há muito tempo. Olha só o que eles descobriram. O Times, né, que é o New York Times, está publicando uma nova investigação da vida dentro dos armazéns da Amazon. Nossa natureza como humanos. Olha só. Na sua direção para criar a mais eficiente empresa do mundo, Jeff Bezos descobriu, olha só, que ele pensava... Jeff Bezos descobriu que ele pensava que era uma forma de eliminar trabalho ineficiente. Vou falar a ideia para vocês. Olha só o que ele pensava. Trabalhadores ouristas. O que é trabalhador ourista? É o cara, esse cara aqui, que está lá no chão do armazém. Ah, tá. Isso, desculpa. O Jeff Bezos descobriu uma forma de eliminar ineficiência dentro das empresas dele. Uma outra forma de eliminar desperdício dentro da empresa dele. O que ele descobriu? Como que eu vou melhorar a eficiência da empresa? E ele fez o seguinte, olha, trabalhadores ouristas que passam horas trabalhando para a mesma empresa, ou que passam anos trabalhando. Ele estimula que as pessoas não fiquem na empresa. Aí, olha só o que ele faz. Empregados que trabalham há muito tempo esperam um aumento de salário, ou seja, eu estou numa empresa e espero que seja um aumento. Eles também tornam-se menos entusiasmados sobre o serviço. Isso aqui é o que ele diz, tá? Sobre o trabalho. Os dados da pesquisa da Amazon sugerem. Então, então, esses empregados são uma potencial fonte de descontentamento interno. Então, Bezos começou a acreditar que esse blue collar, que é chamado esse pessoal, blue collar, o pessoal de chão de fábrica, o pessoal entrincheirado, força de trabalho, representava uma marcha para a mediocridade, ou seja, pessoas que estavam há muito tempo trabalhando, eles vão ter menos entusiasmo, né? E vai ser uma fonte de descontentamento, então vão querer mais aumento salarial. E aí o que ele fez? O que ele queria dizer é que a natureza humana é gastar o mínimo de energia quanto possível para o que eles querem ou o que eles precisam. Ou seja, ele diz que as pessoas não querem fazer muito, querem fazer pouco. Ou seja, ele tem uma perspectiva péssima das pessoas. E para responder a essa perspectiva do Bezos, a Amazon encorajou empregados a pedirem demissão. Depois de 3 anos no trabalho, né, trabalhando 3 anos, os trabalhadores ouristas, né, hourly workers, não mais recebiam aumento automático. Ou seja, eu estou lá, no primeiro ano eu recebo aumento automático, 3, 4, 5%, segundo, a partir do terceiro ano eu já não recebo mais aumento automático.
E a empresa oferecia bônus para quem pedisse demissão. E também oferecia poucas oportunidades, limitadas oportunidades de mobilidade, promoções para os trabalhadores holistas, preferindo contratar gerentes de fora. Gente, isso aqui é o contrário de uma gestão de pessoas preocupada com pessoas. Ele não acredita nas pessoas, ele fazia de tudo que o pessoal deixou de fábrica, ele não está nem aí para eles. Tá? E isso aqui é uma das maiores empresas do mundo, se não for daqui a pouco a maior. E como é que, frequentemente, o caso, ela funcionou. Ou seja, e como aconteceu com a Amazon, isso eu não sei, mas cada hora aparece uma coisa da Amazon, assim como está aparecendo no Facebook. O Guilherme perguntou se a Amazon, quer dizer aqui, a Amazon que incentiva os funcionários a não irem no banheiro. Deve ser. Exatamente, faz tudo. Mas tudo bem, a custo de quê? Ué, meu amigo, então substitui, põe um robô. Você trabalhando com pessoas, tem que ter esse mínimo de respeito. Isso aqui não são boas práticas de gestão de pessoas. Você trata as pessoas como algo descartável. Não é proibido fazer isso. O que não dá para dizer, é por isso que eu falo, as pessoas são o ativo mais importante. Olha, a Amazon vai dizer o seguinte: pessoal operacional para mim não é importante. Os meus diretores executivos são, os meus gerentes nem tanto, e operacional eu estou cagando e andando para eles. Desculpa, mas é mais ou menos isso que a Amazon está dizendo. Tá? E aí, né, eu trago aqui dois extremos para explicar. Tem isso mesmo, eu lembrei, essa questão do banheiro aqui. O Ian já colocou aqui. Ela não deixava as pessoas, o sindicato tem que atuar para ver se melhora. É um negócio complicado. Para fins de explicação, a melhor coisa a fazer é usar extremos. Né? Então, eu estou usando dois tipos de extremos aqui para a gente começar a entender, né? Se a empresa depende ou não depende do empregado. Então, eu vou usar um extremo, que é a indústria de base, aquela que surge lá em 1890, 1900, que é a indústria siderúrgica, que é a indústria automobilística, que é a indústria mineral, extrativista, do petróleo, né? Essa empresa tradicional, essa que nós temos aqui, a CSN, por exemplo. E eu estou trazendo uma indústria de ponta, que trabalha com tecnologia, que trabalha com telecomunicações, que trabalha com dados, com inteligência artificial, que aqui seria, por exemplo, o escritório do Google. E aqui eu trago um filme do Fritz Lang, que é um clássico do cinema alemão, do expressionista alemão. É um filme mudo que conta... Ele foi rodado em 1927 e era uma projeção para que já está até chegando, 2027. Ele fazia uma projeção de como seria o mundo do trabalho em 2027. Né? E aí, o que você tem no Fritz Lang? Você tem no Fritz Lang, olha só, as pessoas indo trabalhar. Isso aqui é o chão de fábrica. Né? As pessoas, gente, é a mesma forma que o Jeff Bezos pensa as pessoas dele. As pessoas são, entre aspas, descartáveis, são padronizadas, são tudo igual, não tem diferença, não tem nenhum tipo de valorização. É um recurso como um outro qualquer. Então, se você pegar uma empresa lá dessa época aqui, 1900, 1910, 20, 30, pessoas é um recurso. Ok, é um recurso. Eu preciso de pessoas. Agora, assim como eu preciso de matéria-prima. Então, se eu for uma indústria siderúrgica, eu vou precisar de carvão, vou precisar de minério de ferro, vou precisar de carbonato, de cálcio. Então, eu vou precisar de todas essas matérias-primas. Assim como eu vou precisar de recursos produtivos, que são as máquinas e equipamentos. Assim como eu vou precisar de recursos informacionais, que hoje é sistemas de informática, mas na época era gestão da informação. Eu vou precisar de recursos financeiros, que são empréstimos, né? A forma que a empresa se organiza para se capitalizar. Então, tudo isso é recurso. Recurso financeiro, recurso de manufatura, recurso de logística, recurso humano. Pessoas eram um recurso como outro qualquer. Eu diria até que não era um recurso como um outro qualquer. Era um recurso até menos valorizado do que outro. Porque, se você olhar as condições de segurança, as pessoas morriam, as pessoas sofriam doenças, sofriam acidentes, e não tinha lei para proteger os empregados, e os empresários, na maioria das vezes, também não estavam nem aí.
Com o passar do tempo, aí evolui, vão cair na década de 70, que marca, o final da década de 70 marca uma revolução tecnológica na área de telecomunicações, que começa a evoluir rapidamente, e no tratamento de dados, ou da informática, ou sistemas de informação. E ela vai evoluindo, 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 e aí ela começa a se tornar a fronteira do conhecimento, e ela também começa a se tornar o líder do capital. Então, se você pegar hoje as maiores empresas do mundo, quais são as maiores empresas do mundo? Né? Muitas delas são ligadas à tecnologia. Aí você vai pegar, por exemplo, a própria Amazon. Vai falar, a Amazon não é tecnologia. É lógico que é tecnologia. Tecnologia da informação, de mandar dados de um lado para o outro, né? Você tem algoritmos que pensam aquela coisa toda. Né? Aí você tem o Google também, você tem o Facebook, você tem a Microsoft. E essas empresas, né, aí vão sair um pouquinho da área de informática, de sistemas, vão pensar também, por exemplo, na área de biotecnologia. A gente teve agora o exemplo da Pfizer, da Moderna, da AstraZeneca. São indústrias na área farmacêutica, que também tem tecnologia intensiva. Estes segmentos começaram a ser os segmentos econômicos dominantes, com maior lucratividade. Né? As empresas começaram a ter, esse tipo de empresas passaram a ter maior valor do que essas empresas tradicionais. Então, elas eram a fronteira, né, do capital, né? Tipo, maior lucratividade, maior taxa de retorno. E qual a característica comum dessas empresas que começam a surgir ali no final da década de 70? Pessoas. Porque quem é que faz tecnologia para gerar uma vacina nova, para gerar um algoritmo novo, para pensar um sistema de distribuição diferente, para lançar um foguete lá no espaço? São pessoas. E aí, a gente sai lá aqui do Metrópolis, do Fritz Lang, no qual pessoas eram apenas mais um recurso, e chega na era da tecnologia, né, na fronteira do conhecimento, com essas empresas dominando o mercado, e elas falam, opa, não é não. Pessoas não é apenas um recurso. No nosso caso, para a indústria farmacêutica, para a indústria de informática, para a indústria de tecnologia de uma forma geral, pessoas é o recurso. E aí muda até o nome da área, que antigamente chamava recursos humanos, e aí começa a chamar de pessoas, gestão de pessoas, Ambev chama de gente, tudo para mostrar, tipo assim, olha, vocês são importantes. Só que elas são importantes para algumas empresas. Em alguns casos, se você pegar aí o caso da Amazon, não são todas importantes. Algumas, na cadeia de comando, são importantes e as outras não são importantes. Em suma, é o que está escrito aqui do André Fisch, que é o professor da USP. E isso é uma questão que vai cair na prova. Toda e qualquer organização depende, em maior ou menor grau. Empresas de tecnologia, de todas as áreas, biotecnologia, telecomunicações, informática, dependem de mais de pessoas, em maior grau. E empresas tradicionais, alimentícias, siderúrgicas, dependem em menor grau. Têxtil. Então, quanto mais a empresa se concentra num ativo intangível, marcas, inovação, serviços, que é aqui, mais forte se torna a dependência do negócio do desempenho humano. Ou seja, para essas empresas, as pessoas são o ativo mais importante. Mas, para as empresas tradicionais, não necessariamente é. Se eu perguntar para o Benjamin Steinbrück, né, qual é o ativo mais importante que ele tem, o que ele vai dizer? Se a Globo perguntar para ele, ele vai dizer assim, são as pessoas. As pessoas são o ativo mais importante. Mas se o Clodovil, usando a lente da verdade, essa lente da verdade aqui, perguntar para ele qual é o seu ativo mais importante, cara, aí ele tendo que falar a verdade, ele vai dizer as minas que eu tenho, né, com alta concentração de minério de ferro. Ou seja, na empresa tradicional, o recurso mais importante é a matéria-prima dele. Pessoas é apenas mais um recurso. E como que eu sei se uma empresa valoriza ou não? Uma empresa valoriza ou não os seus ativos? Como que ela valoriza ou não? Primeiro, segurança no trabalho. Então, se for indústria, principalmente, você não pode ter acidentes, você não pode ter condições insalubres.
igual aqui, que você entra, você vai pegar uma tuberculose, você vai pegar uma pneumonia, você vai pegar problemas de varizes, uma série de problemas, estresse, né? Então, tem que se preocupar com a saúde do trabalhador e com a segurança do trabalhador. Segunda coisa, tem que se investir em treinamento, capacitar as pessoas. Terceiro, tem que ter um bom clima de trabalho, né? E onde se começa um bom clima de trabalho? Você tendo boas políticas de remuneração, boas políticas de treinamento, de seleção, né? Você tendo uma cultura mais aberta, eventualmente, que as pessoas possam se comunicar, possam se expressar mais. Tem que ter boa remuneração, o que mais? Bom, tudo isso. Então, esses são alguns fatores que são importantes para saber se uma empresa é ou não voltada para a pessoa. Então, quanto mais ela preza a segurança do seu trabalhador, quanto mais ela investe no seu desenvolvimento, quando ela paga um salário justo, correto, dentro da expectativa de mercado, quando ela tem um bom clima de trabalho, né? Tudo isso vai se acumulando e vai se formando um lugar bom para se trabalhar. Tá? Mas quando é o contrário, quando eu não tenho nada disso, é um lugar ruim e não, as pessoas não são o recurso mais importante. Estou falando muito rápido, gente. Estou, né? Tá tranquilo aí? Eu sou um pouco cético, mas não quero passar esse ceticismo para vocês, não. Eu acho que as empresas, elas... Obrigado, Micaela. A Micaela está dizendo que está tranquilo. As empresas, elas querem lucro, né? Está no papel dela lá. Mas eu fiquei feliz de achar que, em 2018, uma pessoa que eu penso igual a ela, e ele ganha dinheiro com o que ele pensa, é um indiano, né? Ele diz, ele prega, né? Menos ganhos e mais propósito do mundo corporativo. Ele pediu para Hangan, que é o nome dele, as empresas devem integrar a ideia de progresso na sua estratégia. Imagina o alto executivo de uma grande corporação apresentar aos membros do conselho a proposta. Vamos deixar de lado uma estratégia que dê o máximo de ganho e vamos optar por um caminho que nosso lucro não seja tão elevado quanto poderia ser. Bom, em suma, isso aqui é o que ele pensa. E eu, particularmente, é a minha utopia. Eu chamo de utopia que dificilmente isso vai se tornar uma realidade. Mas não acho que isso, eu acho que ele está certo. A perspectiva das organizações, ela não pode ser uma perspectiva de curto e médio prazo, tem que ser de longevidade. E longevidade pressupõe, né, não matar a galinha dos ovos de ouro, que é não matar as pessoas, deixar as pessoas terem renda e não matar o planeta, né? Essa questão, até a questão ambiental. Tudo que eu falei, gente, está aqui, tá? Está resumidinho aqui. Resumidinho não, tem muita coisa escrita. Dá para vocês verem. E agora a gente vai fazer um pequeno teste. Eu preciso da participação de vocês. Eu tenho aqui a escala Metroface. Escala Metroface. Por que Metroface? Para o lado, né? Para o lado do número 1, né? Que é o menor número, eu tenho as empresas metrópoles, que são as empresas tradicionais e que pessoas não têm valor nenhum. E do outro lado, eu tenho as empresas Facebook, no qual pessoas é o ativo mais estratégico. Eu tenho uma escala de 1 a 10. E aqui eu trouxe algumas empresas da região. Eu sei que muitos de vocês não são da região, mas aí eu trouxe aqui, muitas delas são conhecidas. E dentre todas essas aqui, nós vamos escolher duas. A empresa que mais se caracteriza como metrópolis, ou seja, que menos trata bem os seus empregados, trata igual cachorro, e aquela que mais trata com carinho os seus colaboradores, que é a empresa Facebook. Então, essa escala Metroface. Temos a Saint-Gobain, temos a ArcelorMittal, aqui a Siderúrgica Barra Antiga, a Siderúrgica Barra Mansa, aqui a antiga Votorantim, aqui a antiga Votorantim, Siderúrgica Barra Mansa, aqui é a antiga Barbará, temos a Guardia, CSN, INB, Michelin, Bev, Carta Fabril, que é uma fábrica na área de papéis, temos aí a Volkswagen, a Stellantis, que é a Peugeot Citroën mudou de nome, agora chama Stellantis, é uma joint venture aí com a Fiat. Um grande empregador da cidade, né? E eu quis trazer isso aqui porque ele também é um segmento que está crescendo muito, que é serviços hospitalares, Hospital Unimed. Uma empresa da área de comércio que também é bem grande aqui na região e está se expandindo para fora, a Moderna. Temos também a fábrica da Nissan e a Hyundai.
Vamos começar pela pior. Quem vocês acham que é a pior empresa da região? Nós estamos aí com 6 pessoas, é fácil. Quem é que menos... Não tem boas práticas de recursos humanos, no sentido de não tem treinamento, não tem bom clima, tem acidente de trabalho, a qualidade de vida no trabalho é ruim, as pessoas adoecem, mentalmente e fisicamente. Qual dessas você acha que mais... o Ian já falou, a CSN. CSN, muito bem. Eu não vou nem pedir mais votação, porque eu concordo tanto com o Ian quanto com o Vinícius. Tá? A CSN sempre ganha, gente. Olha, o Steinbrück, que é o dono da CSN, ele tem uma estratégia que é muito clara. Tá? A estratégia da CSN é uma estratégia... Vocês acham que ainda não estudaram Porter, não estudaram? Estratégia de custo, vocês não estudaram ainda não, né? A CSN quer ganhar pelo custo, não estudaram, tá? Então, a CSN quer ganhar por custo, né? Ela produz uma commodity, então não tem diferenciação. O aço produzido aqui é o mesmo aço produzido lá na Índia, na China. Não tem a marca CSN, né? O que tem é especificação, aço com teor de carbono de 0,2, e estamos conversando. Teor de oxigênio, desculpa. Então, beleza. E aí, cara, pô, bicho. Então, eu vou contar uma historinha que mais à frente eu vou contar mais histórias. Eu conheci o gerente de RH da CSN. Não me surpreendeu a CSN ter escolhido ele, um ex-gerente, não é atual, já tem tempo que ele saiu, então não tem nem problema falar quem que é. É o pior profissional de recursos humanos que eu já vi na minha vida. E aí, quando eu falo assim, alguém falou, ele virou gerente da CSN. Eu falei assim, tudo a ver, ele e a CSN. Vou te contar uma prática que ele tinha, que me contavam, vocês que me contavam, né, os alunos da época que faziam estágio da CSN, e a gente ia discutir gestão de pessoas, eles traziam essas notícias. Cara, o cara era tão louco, mas tão louco, que você tem a sua caneta que você usa para escrever no dia a dia, e normalmente quem fornece isso, por enquanto, é a empresa. Né? E o pessoal do Uber, não, agora o Uber, o carro é seu, o pessoal do iFood, a bicicleta é sua, né? Então, vamos que vamos, a moto é sua também, então, um negócio meio esquisito. Mas vamos lá. Você tem direitos, né? Estou sem caneta, chefia, me dá uma caneta aí. Ele só dava caneta para você se você devolvesse a caneta antiga usada. Se você perdesse, você tinha que pagar. Aí tinha a questão do copo plástico também. E aí o pessoal via esse troço ridículo, essa economia porca, e falava que em breve ele iria implantar o controle de papel higiênico, né, para ver se você estava usando muito ou pouco papel higiênico. Brincadeiras à parte, mas isso tem um pouco a ver com o quanto a CSN valoriza as pessoas, porque tem uma estratégia de custo. E ele não quer nem saber o que ele vai atropelar. E aí, o que você vê lá? Você vê muitos acidentes fatais, você vê equipamentos sem manutenção, você vê o salário da CSN está abaixo do mercado. Né? Tanto é que quando aquela empresa veio aqui, agora, essa que está aqui em Itaguaí, qual é o nome dela, gente? Ela mudou de nome agora. Ela é Ternium agora, se não me engano. É a Thyssen, agora é Ternium. Se eu não me engano, é Ternium, mas ela é argentina. Foi um desespero, porque ninguém queria trabalhar na CSN mais. Ela não investe em treinamento, um punhado de coisa. Em suma, pessoas é um detalhe. O Steinbrück não está nem aí para as pessoas. Ele até finge que está, mas não está. Faz algumas pequenas ações para mascarar, mas o negócio dele é ter lucro, não importa o que ele precisa atropelar. Tá? E aí, qual a nota que a gente daria para a CSN? 1, 2 ou 3? Hein? 2, 1. Acho melhor 1. 1, né? Então, vamos lá. Vamos marcar 1,5, então. Já se falou 2, 1, 1,5. E agora, qual seria a melhor empresa da região para se trabalhar? Melhor empresa? Isso. Mas você fala de benefícios ou você fala A de... missão é muito boa. Missão é muito boa. Ó, quem perguntou de benefícios? Foi a Joana? Não. Benefício está sendo contado? Não, tudo. Também? Não é só benefício. Você tem benefício, você tem Não, remuneração. você perguntando se está incluso também. Também está incluso. Tá. Então, é tudo que é gestão de pessoas. Você tem que pensar o seguinte, olha,
tem boa remuneração, investe em treinamento, tem um bom plano de carreira, o clima é ArcelorMittal. legal. Né? ArcelorMittal é 10. Qual que Pra é, mim. então? Eu diria ArcelorMittal no 10, até porque meu pai trabalha lá e eu já vi como é. Então, eu A acho uma boa ArcelorMittal, que é a empresa. antiga Votorantim. Antiga Votorantim, é. E, Essa Metal também é boa, meu pai também trabalha lá. né? Legal. Olha, Eu conheço a ArcelorMittal porque eu desenvolvi um trabalho na época da Votorantim, eu já era professor da UF, e pela UF eu prestei consultoria lá. E era um trabalho muito legal, de trabalho em equipe, mas só que ele acabou não sendo levado adiante. Tá, eu acho que a ArcelorMittal, sim, pelo menos quando era Votorantim era uma boa empresa, eu não sei dizer hoje, você está dizendo que sim, a Joana está dizendo, tem mais uma pessoa falando, então ela seria uma boa empresa, vamos colocá-la. Qual nota vocês dariam para ela? não, eu dou Acho que vamos colocar ele 8,5. 8,5. 8,5. 8,5. 8,5. Agora eu vou dar o meu voto. É. Gente, o meu voto é para CSN, não, é para Volkswagen. Eu vou dar 8,5 também para Volkswagen. A Volkswagen, pelo menos, até hoje, assim, eu recentemente também, pela UF, como professor, eu posso prestar 30 horas de consultoria por ano. E eu uso isso para poder entrar nas empresas, ver o que estão fazendo. Não trago nenhuma informação confidencial, tá, gente? Eu apenas vejo as práticas, né? Vejo se está atualizado. E para falar bem, por exemplo, eu fiz consultoria lá na Votorantim e falo bem da Votorantim. Fiz consultoria na Volkswagen e falo bem dela. A consultoria foi no ano passado. A Volkswagen, como um todo, tudo isso que eu falei, ela faz bem feito. Tá? Tudo isso que eu falei, ela faz bem feito. Ela tem boa remuneração, ela investe em treinamento, ela busca ter um clima de trabalho legal, ela incentiva a participação das pessoas. Tem defeitos? Com certeza tem. Mas eu diria que ela está muito mais para Facebook do que para Metrópolis. Deu para entender? Então, aí você vai ter ali uma empresa que vai estar com nota 4, 5, 7, por aí vai. Nós colocamos os dois extremos. Então, algumas empresas vão valorizar mais recursos humanos, isso depende do segmento, o segmento influencia, mas não é só o segmento. Né? É também a estratégia da empresa, dos seus fundadores, a história que ela tem, por aí vai, e principalmente do atual presidente acionista majoritário. Steinbrück, se não dá tchau, não abre a mão nem para dar tchau. Beleza. Aqui, bom, eu vou fazer o seguinte, gente. Não, eu vou continuar explicando aqui. Para a gente pensar a gestão de pessoas, a gente tem que ter pensamento sistêmico. Mas não é só gestão de pessoas. Você quer trabalhar em logística, tem que ter pensamento sistêmico. Quer trabalhar em finanças, tem que ter pensamento sistêmico. Produção, informática, não tem como. Antigamente, você eu adoro produção, mas eu não quero saber de mais nada, só quero saber de produção. Aí eu só gosto de gestão de pessoas, eu quero liquidar do departamento pessoal, seleção e mais nada. Não tem jeito. A gente tem que compreender o mundo, porque o mundo tem muita influência no dia a dia das organizações. E aí, né, aqui eu vou falar um pouquinho do pensamento sistêmico, do ambiente socioeconômico de gestão de pessoas. Então, o que é gestão de pessoas? Aqui eu trouxe algumas atividades de gestão de pessoas. Então, a primeira delas é atrair. Né? Eu tenho que ter boas políticas de gestão de pessoas, eu tenho que ter uma área de recrutamento e seleção competente, né? Para que eu possa trazer bons colaboradores para a minha empresa. Não adianta só trazer, eu tenho que reter. Então, tudo isso que eu prometi aqui, eu tenho que cumprir, né? Fazer as coisas acontecerem. Mostrar que a remuneração que eu prometi é real, que eu tenho um plano de desenvolvimento, que o clima realmente é interessante, que a pessoa pode crescer na organização. Eu tenho que dar desafios para essa pessoa crescer, eu tenho que dar treinamento para elas, projetos para se desenvolver. Isso também é o desenvolvimento, treinamento, desenvolvimento, é uma atribuição de gestão de pessoas. A parte de carreira, que tem muito a ver com orientação, de dar o caminho, de dar os instrumentos, de dar apoio à pessoa, né? Poder compreender suas capacidades, suas limitações, saber o que ela pode alcançar, o que ela precisa fazer. E, por fim, né, a partir de tudo isso aí, fazer com que tenha comprometimento. E aqui fora você tem o ambiente macro e o ambiente micro, tudo isso influenciando a gestão de pessoas. Por quê? Eu tenho, por exemplo, as forças econômicas. Né? As forças econômicas, qual seria hoje as forças econômicas?
Por exemplo, hoje quem está no poder, ele é liberal, tem uma ideia mais liberal da economia, menor participação do Estado. Então, o que acontece? A proteção da legislação é bem menor. Isso vai influenciar a gestão de pessoas. E se for ao contrário, um governo mais progressista, um governo mais de esquerda, que interfere mais dentro das empresas, isso vai interferir. Força de trabalho. Então, nós temos a gestão de pessoas, cuida das pessoas. E a questão, mas só que as pessoas têm vida lá fora, e é uma vida em movimento, em constante construção. Então, você tem forças socioculturais. Então, você tem hoje o movimento dos negros querendo mais igualdade, você tem o movimento LGBT, né, querendo ser reconhecido. Cara, isso não vai ficar lá fora, não, isso vai entrar aqui dentro, vai ter tudo a ver com tudo que gestão de pessoas faz. Tecnologia, né, a questão da indústria 4.0, que vai afetar enormemente as pessoas, a inteligência artificial, o trabalho remoto, então tudo isso afeta a gestão de pessoas. Os partidos que vão estar no comando, quem vai estar governando, né? Hoje, engraçado, né, essas políticas institucionais, a própria divisão, né? Porque hoje o mundo está muito dividido, inclusive graças ao Facebook, que semeou a discórdia por meio dos seus algoritmos, né? que ele viu que ele ganhava mais dinheiro, ganhava mais curtidas e maior tempo de visualização, quando ele disseminava a discórdia. E, para isso, ele promoveu grupos extremistas, grupos de ódio, né? E acabou influenciando a sociedade. Hoje, você vê que no Brasil é dividido, é direita de um lado, esquerda do outro. Não é só no Brasil, você vai na Inglaterra, é assim. O cara que quer ser da Europa, o cara que quer sair da Europa. Aí você vai lá para os Estados Unidos, é a mesma coisa, de um lado republicano, do outro democrata. Então, tudo isso vai estar interferindo aqui. E mais próximo, né, com o ambiente micro, você tem que entender qual é o que ganhou o sindicato, qual é a linha que ganhou, é da CUT, é da Força Sindical, quais são os anseios, o que os consumidores estão querendo, qual o grau de exigência que eles estão, vai influenciar, né? Quem está entrando no meu mercado, quem está saindo, né? Quem está com estratégia diferenciada aqui, quem tem estratégia diferenciada, né? Quais são as estratégias que são vencedoras, como está o mercado de trabalho, está em recessão, não está. Em suma, você, para trabalhar em gestão de pessoas, realizando essas atividades, tem que ter uma ampla visão, tanto do sistema, do ambiente macro, como do ambiente micro. E aí, deixa eu ver a hora aqui, eu vou explicar esse pensamento sistêmico para vocês bem rapidinho. Então, vamos pegar aqui sustentabilidade. Está onde aqui, gente? Sustentabilidade tem força econômica? Tem a ver com força econômica? Tem. Sustentabilidade tem. Tem a ver com política? Tem. Força sociocultural? Tem. Tecnologia? Tem a ver com tudo. Qual que ela tem mais a ver? Eu diria que a sustentabilidade tem mais a ver, deixa eu ver, difícil até falar, né? Mas eu vou chutar aqui. O que vocês acham? Esse debate macro que é a sustentabilidade, ele está mais ligado a qual força aqui? Política institucional. Beleza. Então, são grupos querendo fazer valer. Então, você tem lá o grupo dos negacionistas, que dizem que não está tendo aquecimento global. Você tem outro grupo que está tendo aquecimento global. Não vou dizer para vocês que está tendo aquecimento global. Não vamos debater isso. Tá? E aí, né, esse é um tema. Aí a gente vai ver, a gente vai começar lá de cima e vai ver como que isso afeta as pessoas, né? Vamos precisar de 5 planetas Terra. Então, aí, numa conferência da ONU, o Shah Zukang, que era o secretário-geral da ONU para a conferência, disse que, olha, se Índia, China e Brasil começassem a imitassem o padrão de consumo do primeiro mundo, Estados Unidos e Europa e Japão, a gente precisava de 5 planetas. Ou seja, se eu tiver a quantidade de carro, de roupa, de comida que eles têm lá nos países desenvolvidos, o planeta Terra não dava conta, a gente precisava de 5. Então, não vai a lugar nenhum. Então, a gente precisa poupar recursos. Então, esse é o grande tema. Vamos lá. Uma questão política. Tudo isso aqui, mas a gente está pensando como uma força política institucional. E aí vem... Qual o impacto da sustentabilidade nas organizações? Aí a gente tem que poupar recursos, né? E aí que nós temos as pessoas indo trabalhar. Eu trabalhei na Peugeot, trabalhei na Cedas Jones. Eu achava engraçado que toda vez que alguém era promovido nessas duas empresas, ganhava um carrinho.
Opa, passou a ser chefe, toma um carro para você. Vai poluir o mundo, meu filho, vai poluir o mundo que tem pouca poluição. E aí, ela é a cultura do indivíduo, né? E aqui tem, né, a questão de poupar recursos, né? Todo mundo aqui, eu tenho não sei quantas pessoas indo trabalhar e cada um no seu carro. Olha só, quanto você precisou gastar para fazer esses carros todos. O quanto de poluição tem, por aí vai. Se essas pessoas fossem de ônibus, olha só que legal. E aí, se elas fossem de bicicleta, né, seria mais econômico ainda. Isso aqui é uma visão mais moderna disso aí. 200 pessoas em 177 carros, 100 carros, em 3 ônibus ou de bicicletas. Então, aí você pode começar a ver que as próprias empresas, a cultura delas, elas têm que começar a repensar isso, é do automóvel. A BMW já não pensa assim, a BMW que fabrica carro diz, olha, a gente tem que sair dessa cultura do automóvel. O automóvel vai ter que ser um meio alternativo de transporte, o planeta não aguenta mais essa quantidade toda de automóvel, do jeito que está indo aí. E aí você tem que começar, a CSN, por exemplo, estimular a construir ciclovias, por exemplo. Né? A questão cultural. Aqui eu tenho nosso amigo David Cameron, que foi primeiro-ministro da Inglaterra. Como primeiro-ministro, não, porque ele morava onde ele morava era do lado do parlamento. Mas antes de ser primeiro-ministro, como deputado, ele ia de metrô, assim como o prefeito de Paris vai de metrô, o prefeito de Madrid vai de metrô. No Rio de Janeiro, eu lembro direitinho, o Sérgio Cabral, quando era governador, e ele foi no metrô, 300 jornalistas atrás dele, mas ele só foi lá inaugurar. Não anda de metrô, o Brasil não anda, porque é coisa de pobre, né? É cultural. Se você pega aqui, é o primeiro-ministro da Holanda andando de bicicleta. Saiu uma reportagem recentemente do pessoal do STF, não sei se é do STF, mas pelo menos era juiz, com certeza, da Suécia. O cara vai trabalhar de bicicleta. Uma das coisas mais emocionantes que eu já vi até hoje, nessas viagens que eu fui de férias uma vez, levei minha família, eu fui à Holanda. E eu fui numa cidadezinha pequenininha que é chamada Disney lá. Eles fizeram uma simulação de uma cidade antiga, uma simulação real. Eles pegaram as casas, realmente, né, e levaram as casas para lá. Zanchans. Vou mostrar para vocês. É isso aqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Não vai dar por causa do fundo, viu? Outra hora eu mando para vocês. Cara, achei legalzinho pra caramba, muito bonito, adorei o passeio, tinha moinho, tinha isso. Quando eu saí, a gente foi pegar o ônibus, a gente chegou cedo, e saiu de lá 4 horas da tarde, passamos o dia inteiro lá. A gente teve que esperar uns 10 minutos, parar de passar a bicicleta, que saiu, era no final do turno da tarde da escola. Era criança de 5, 10, 15, 20, todo mundo, molecados, adolescentes, os jovens saindo, tudo de bicicleta, e todo mundo andando de bicicleta. E foi uma cultura que foi criada na década de 70. Né? E hoje eles estão querendo proibir carro lá. Né? Então, essa questão ela passa por isso, né? de ser cultural. E aí eu pergunto para vocês, quais seriam as vantagens para a CSN estimular o uso de bicicleta? Então, eu estou falando de sustentabilidade, falei de forma geral, e já estou chegando dentro da empresa. Tá? E aí, olha só. Quais seriam as vantagens da CSN estimular o uso de bicicleta para ir ao trabalho? Saúde do trabalhador. Se o cara vai de ônibus, é uma coisa, ele vai de bicicleta, ele está se movimentando, então diminui o sedentarismo. Ele vai ter maior economia para os empregados, porque ele dá o dinheiro do vale transporte e ele não vai usar, ele vai de bicicleta. A cidade vai melhorar, porque você vai ter menos trânsito, vai ter menos poluição, eu vou ter menor destinação de espaço para estacionamento, eu melhoro a imagem da empresa. E aí eu pergunto, olha só, quanta coisa ela tem para ganhar aqui? E ela não faz absolutamente nada, pelo contrário, que não é de Volta Redonda. Tem 2 formas de entrar na CSN, ou pelo lado lá da Vila Conforto, ou aqui pelo lado da Beira Rio. Recentemente, eu acho que não sei se já abriu, mas alguns anos atrás, ele fechou para economizar com 3, 4 guardinhas, ele fechou a entrada daqui. Aí o trabalhador que eventualmente mora no Retiro, que é grande parte do grande Retiro aqui, e ia a pé, já não pode mais ir a pé, vai ter que pegar um ônibus. O cara desculpa o termo, é muquirana, é suvina. Ele pensa muito pequeno, ele não sabe que para ganhar dinheiro tem que gastar dinheiro. Né? E ele poderia ganhar tudo isso, ao invés de fazer para melhorar, ele faz o contrário.
Ele fecha uma entrada que as pessoas iam de bicicleta. Né? Se eu fosse presidente da CCN, eu faria parceria com a prefeitura, eu dava bicicleta para os empregados, ajudaria a construir ciclovias, associava o meu nome a isso. Só tem a ganhar, mas, infelizmente, se a mentalidade do gerente de recursos humanos é me dar a caneta velha para te dar uma nova, imagina o resto. Difícil, né? Vou dar um outro exemplo aqui para a gente finalizar, a questão da saúde. Isso aqui é bem importante. Então, a saúde é um outro caso que também está lá no ambiente macro. Aqui, ó. A saúde, vamos ver onde está a saúde aqui. Rapidinho. A saúde está em forças socioculturais. Vamos dizer que, olha, as pessoas hoje estão numa geração mais preocupada com saúde. Então, a saúde está na cabeça das pessoas. Isso vai chegar dentro das empresas. Aí, quando chegar nas empresas, o que se pode fazer? O valor econômico eu dei um exemplo interessante. Empresas criam ações para reduzir o número de beijos. Primeiro, fizeram só para executivos, mas você pode fazer para todo mundo. IMC, né, que é Índice de Massa Corpórea, você pode pegar e ver lá, olha, o IMC, quem tiver acima de 30, conseguir baixar, a gente vai dar um prêmio assim, prêmio assado, tal, aquela coisa toda. Deu para entender? A gente pode estimular as pessoas. Mas não é só dar prêmio, é você dar dicas, você muda o cardápio do seu restaurante, você faz um punhado de coisas que vão estimular as pessoas a não ficarem obesas e melhorar a saúde dela. Agora, uma outra questão que eu ponho em prova também, um erro muito comum que as empresas cometem quando vão fazer esse tipo de ação. Vamos pegar esse exemplo mesmo de obesidade. Eu sou dono de uma empresa, não sou presidente, sou presidente de uma empresa, e vejo que eu preciso melhorar a saúde. Então, tenho essa consciência, a saúde dos empregados. Aí, o que eu proponho? Eu proponho que a gestão de pessoas faça, olha, faça um programa. Aí, a gestão de pessoas faz um programa assim. Quem tiver acima de 30, que eu acho que é 28, né, acima de 30, e conseguir cair para 26, e conseguir manter isso aí, vai ganhar um final de semana no spa. Beleza, sem problema nenhum. Um final de semana no spa. Qual que é o grande erro? Isso aqui não está errado. Agora, o erro é o cara que tem 23, ele já está dentro do que a empresa espera. O que isso quer dizer? Ele deixou de comer aquela costela maravilhosa que tem no bar do Kiko aqui pertinho, que ele não toma aquela cervejada no final de semana, ele não come aquela picanha gordurosa, ele não come aquele sanduba, né, espetacular, para ficar magrinho. Ele come alfacinha, ele come brócolis, ele já tem 23. Se você vai fazer uma campanha dessa, você tem que começar fazendo o seguinte: olha, quem já está dentro já leva o prêmio. Porque senão você desestimula. Pô, peraí, então eu passei a vida inteira comendo brócolis e alface e agora estou fora da premiação. Então, o certo era ter comido e agora emagrecer. Deu para entender alguns tipos? E esse tipo de erro, né? Gente, por que acontece esse erro? Porque as pessoas não pensam, elas querem receita de bolo. Então, eles têm que refletir. Relação causa-efeito, aquilo que eu falei lá atrás, pensamento sistêmico. Né? Pensa no processo como um todo. Tá legal? O presidente dos Estados Unidos fez isso. Ó. Pediu que o governo municipais e estaduais providenciasse pagamento de R$500 para incentivar a imunização. Beleza. O idiota aqui, que não é negacionista, que não votou nesse presidente da República, ele foi o primeiro a vacinar. Como eu fiz tudo certinho, eu não vou ganhar R$502. O negacionista lá, né, que ficou espalhando vírus para todo mundo, vai ganhar R$512. Isso está errado. Deu para entender, gente? Tranquilo? Então, beleza. Então, a gente vai finalizando a aula por aqui. Hoje, vou parar a nossa gravação. Tá? E espero vocês na próxima semana. Um abraço.